Fala, meu povo! Estamos começando aquela disciplina mega, ultra, power, super pedida. Direito processual civil. Vocês pediram e estamos aqui gravando. Vem comigo. Nós vamos de quê? Nós vamos de direito processual civil. Direito processual civil. Amores, não vou mentir para vocês, tá? A sua pró tem uma quedinha por processo civil. A bem da verdade não é uma quedinha, quase uma quedona. Porque quando eu comecei a lecionar, eu não comecei a lecionar, vocês sabiam disso? Por trabalho e processo do trabalho, mas sim por processo civil. Então, processo civil é, na verdade, aquele meu primeiro amor. É a minha grande paixão, aquele amor que nunca sai. Bom, processo civil, a gente não poderia se olvidar, não poderia deixarmos de falar que pensar em processo civil para sua prova da OAB é ter em mente o CPC 2015. CPC 2015, a gente está falando da lei número 13.105, de 16 de março de 2015, que entrou em vigor em 16 de março, vou colocar aqui abreviado, de 2016. Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Para quem ainda não assiste as minhas aulas, que eu falo que de graça até injeção na testa, e você sempre está reforçando o conteúdo, eu recomendo algumas aulas que eu tenho também de direito processual civil pelo canal do YouTube, tá? Para quem não está inscrito, vale a pena se inscrever, indicar para o seu colega, olha, vai lá, acessa o canal do YouTube da professora Ingrid. Ajuda também, meu povo, o seu colega, às vezes até um colega que não tem condições de comprar a isolada, mas já pode ter acesso ao conteúdo, direito material do trabalho, direito processual do trabalho, direito processual civil. Afinal de contas, o que é bom a gente não deve só guardar para a gente. Quanto mais você plantar coisas boas, pensando no seu próximo, mais você vai colher também. Acredite nessa máxima. Aí não se preocupa se a pessoa não deu o devido valor. Você sabe o que você fez. Isso é o mais importante de tudo, ok? Pronto. Amores, para quem ainda não me segue, tem o meu Instagram, tá? Vou só colocar aqui o meu @Instagram, tá? O meu Facebook, o meu Periscope, tudo você me localiza como Ingrid Gil Salles. Pró, eu quero tirar uma dúvida com a senhora a respeito de uma das nossas aulas de processo civil. Vai lá, manda um recadinho pro meu Instagram, Ingrid Gil Salles. Manda esse recadinho. Posso até demorar para responder, porque são muitas mensagens. E olha que sou eu e a minha equipe de monitores, tá? O Ítalo, a Jamile, Paula Lobo, professora agora que integra a minha equipe em Direito Material do Trabalho, mas eu sempre respondo todo mundo. Pró, eu fiquei com dúvida quando a senhora falou lá sobre audiência de mediação e conciliação do artigo 65. Pró, eu fiquei com dúvida quando a senhora falou sobre preliminar de contestação, artigo 337. Eu fiquei com dúvida quando a senhora tratou do agravo de instrumento sendo cabível da decisão interlocutória com rol taxativo mitigado do artigo 1015 do CPC. Ok? Então, você vai fazer isso que a gente combinou. Bom, amores da minha vida, deixei aqui todos os meus contatos. Quero te relembrar que a gente vai ter uma revisão muito importante de véspera da prova, porque esse primeiro bloco eu tiro para a gente conversar, tá? Sobre como vai ser o estudo da disciplina, como se preparar. Bom,
E eu quero relembrá-los da revisão A7, que são as 7 principais matérias. Qual é a ideia? A ideia é que você comece respondendo a sua prova da OAB por direito material do trabalho, para você gabaritar as suas 6 questões. Por direito processual do trabalho, você segue para processo do trabalho 5 questões. Daí você vai para a ética, vai garantir as suas 8 questões, e depois você vem para processo civil. Processo civil, você vai garantir suas 7 questões. Trabalho, processo do trabalho, ética, processo civil, e a partir daí você vai escolher aquelas disciplinas que têm um peso maior e que você possui mais afinidade. O que eu recomendo para saber o peso das disciplinas? Eu tenho um e-book. É um e-book gratuito, pelo próprio site aqui, você que adquiriu do Salvador Concursos, tem assim, ó, e-book gratuito. Você clica, você já está cadastrado como aluno, você vai na parte de materiais e você baixa o PDF gratuito. Eu discrimino tudo a respeito da primeira fase, da segunda fase. Não serve só para a segunda fase de trabalho. Eu falo do estudo, como estudar. Eu falo da pontuação mínima que você deve obter na primeira e na segunda fase. Isso serve para qualquer segunda fase. Eu falo qual a pontuação atribuída de acordo com as questões para cada matéria. O peso que se tem normalmente de distribuição, quais os erros que você não pode cometer na segunda fase, isso serve para qualquer segunda fase, como se identificar na peça, escrever advogada, que o correto é advogado, mas eu sou mulher. Mesmo assim, você tem que seguir o que está na prova da OAB. Lembra? O importante aqui, bebê, é passar. Depois você faz a sua petição rosa. Depois você coloca coração, logomarca, o que quiser. Agora o que a gente precisa é que você passe. E eu estou comprometida com você. Você precisa se comprometer comigo. Então, o que é que eu recomendo? Baixa esse e-book, é gratuito. Não tem valor nenhum, tá? Eu quero dizer para vocês também que eu já lancei, como eu havia prometido o meu e-book de conteúdo de processo civil. Então, o que é importante? Para você que comprou a isolada de direito processual civil, você vai estudar aqui o tema comigo. A gente vai seguir a ordem toda do processo. Então, a gente começa com teoria geral do processo, depois a gente vai para a petição inicial trabalhista. Petição inicial trabalhista, era só para ver se você estava acordado, viu? Mentira, bebê. Petição inicial, de acordo com o artigo 319 e 320 do CPC 2015, a petição inicial do processo civil. Depois a gente vai para a apresentação da contestação no processo civil. Desculpe. Depois a gente vai seguir para o saneamento do processo. A audiência de instrução e julgamento, antes a gente vai ter falado da audiência de mediação e conciliação. Depois a gente vai prosseguir para a prolatação da sentença, os recursos em espécie, tá? Nós iremos estudar todas as suas 9 formas de recurso do processo civil, as 9 espécies de recurso no processo civil. Iremos estudar o IAC, incidente de assunção de competência, o IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas. Iremos passar também pela execução, desde o cumprimento de sentença até o processo de execução, focando ali na execução por quantia certa. Porque quando cai execução na sua prova de processo civil, cai execução por quantia certa. Claro que ao tratarmos da teoria geral do processo civil, iremos estudar também normas fundamentais do processo civil, porque isso não cai, isso despenca. Negócio jurídico processual, isso não cai, isso despenca. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, isso não cai, isso despenca. Audiência de mediação e conciliação, apresentação da contestação, rol taxativo mitigado do agravo de instrumento, efeito suspensivo automático no recurso de apelação, cabimento dos embargos de divergência para o Supremo Tribunal Federal, agravo em ré, agravo em resp, que é o agravo em recurso extraordinário e em recurso especial. Ou seja, não se preocupem, promessa é dívida, dívida cumprida. Eu vou deixar aqui vocês em processo civil mais do que perfeitos. O que é importante? Vamos lá? Estudar todo o conteúdo,
assistir essa videoaula. Quando terminar de assistir a videoaula, você vai estudar o e-book de processo civil. Você vai revisitar aquele conteúdo, tá? Sempre com a temática. Você vai, PRODE audiência de mediação e conciliação. Pronto, audiência de mediação e conciliação. Vai estudar ali o artigo 65 do CPC 2015. Vai estudar o 334 do CPC 2015. Logo, logo, eu vou estar lançando o e-book, e isso é importante, de resolução de questões. Falta pouquinho, tá? Isso é uma questão de aprovação na plataforma, e aí você vai poder adquirir o e-book de processo civil de resolução de questões. Olha que perfeito. Você estuda a videoaula comigo, então você está treinando o visual, você está treinando o auditivo, depois você vai ler, e aí você vai arrematar, porque você está revisando todo o conteúdo, perfeito. Depois você reforça a sua memória respondendo questões. Acabou? Acabou não. Aí eu vou te pedir para você ou abrir no site do Planalto, tá? Diretamente, ou até com o seu CPC, desde que ele seja atualizado. Não serve CPC de 2015, 2016, 2017, 2018. Só serve o CPC de 2019. Por quê, Pro? Porque está desatualizado, bebê. Porque está desatualizado. Nós já tivemos mais de 17 atualizações. Tem que ser o CPC 2019. Não vai comprar o CPC? Não tem problema. Você acessa diretamente do site do Planalto e você vai, portanto, revisar todo o conteúdo pertinente ao direito processual civil. O que eu preciso não adianta pegar um doutrinador, nós temos vários. Não adianta ir atrás de Fred Didier, excelente doutrinador baiano, Misael Montenegro, Ada Pellegrini, Humberto Teodoro Júnior e tantos outros. Nesse momento, você precisa ficar com a letra da lei. Sabe quando eu brinco em direito material e em direito processual do trabalho, que a gente está surfando na onda da reforma trabalhista? Pois é, no CPC 2015, a gente ainda está surfando na onda das alterações trazidas, inclusive algumas já consolidadas pelo novo Código de Processo Civil. Estamos combinados assim? Mesmo que bata aquele cansaço, mesmo que bata aquela vontade de desistir, você diz: meu brother, minha sister, este corpício lindo não te pertence. Sai de mim, porque essa porra, não xingue, deixa que eu xingo por você. Essa porra dessa prova é minha e ninguém tasca. Coloca isso na sua mente e vai firme. Pega o meu e-book, imprime, sabe? Não sei se você vai conseguir imprimir, tira foto, faz a zorra que você tiver que fazer, não quero nem saber. Bota lá e lê. Todos os dias, bora! Lê 5 páginas, estabelece meta, cola na cabeceira da sua cama, bota no espelho. Tá penteando os cabelos? Tá penteando? Tô lendo. Preliminar aqui que eu posso apresentar na contestação. Litispendência, coisa julgada, inépcia da petição inicial, convenção de arbitragem, falta de uma das condições da ação, incompetência absoluta do juízo. Tá tomando café? Ó, tá tomando café, tá tomando Red Bull. Não importa o que você tá fazendo. Tá caminhando, bora. Escuta o áudio, escuta minhas aulas no canal do YouTube. Você vai respirar trabalho. Você vai respirar processo do trabalho. Você vai comer processo civil. E uma coisa eu vou te garantir. Como meu nome é Ingrid Gil Salles, esta zorra vai ter valido a pena. Hiper, mega, ultra, power, super a pena. Ou eu não me chamaria Ingrid Gil Salles. Se o direito mudou, e de fato ele mudou a minha vida, ele também vai mudar a sua. Vamos começar do início? Bora que bora! Processo civil na veia. Amores, falar do processo civil, antes de mais nada, é ter em mente a teoria geral do processo. Então, tudo isso que eu vou começar a comentar com vocês a partir de agora é a parte pertinente à teoria geral do processo. Você aprende na faculdade como TGP. Uma das principais situações que você vai aprender em TGP
É aquela distinção que a gente tem entre jurisdição, isso é importante, entre jurisdição, ação e processo. Afinal de contas, o que é a jurisdição? Afinal de contas, o que é a ação? E afinal de contas, o que é o processo? Amores, vamos por partes. Jurisdição, ação, processo. Começo eu não pela ação, começo eu não pelo processo, mas fico eu com a jurisdição. E aí tem muita gente que fica se debatendo, afinal de contas, o que é jurisdição? Olha como é simples. Olha como é simples. Juris, iuris. O que é o iuris? É o direito. Vamos lá. É o direito. O que é a dicção? A dicção é dizer. A jurisdição nada mais é do que dizer o direito. E aí eu começo a falar a primeira coisa de suma importância que eu quero que vocês anotem. A jurisdição, em primeiro lugar, isso tem que estar muito claro. A quem ela pertence? A jurisdição, bebê, em primeiro lugar, ela pertence ao Estado. Pertence ao Estado, não é qualquer Estado. A gente vai chamar esse Estado de Estado juiz. Por que Estado juiz? Porque é o Estado juiz que vai deter um poder. Que poder é esse? É o poder de dizer o direito no caso concreto. Anotem, poder de dizer o direito no caso concreto. Ele vai ter o poder de dizer o direito no caso concreto. Presta atenção. A sua prova, se ela perguntar, ela conta uma historinha, porque processo civil, processo de trabalho, sempre contando historinhas. Ela diz assim, olha, a sociedade, conforme nos leciona Rousseau, por meio do contrato social, olha para mim, abriu mão da sua autotutela. Ou seja, a tutela passou a pertencer ao Estado. Tutela de quê? Chega a arrepia. Nós abrimos mão da nossa liberdade. Nós passamos isso para a figura simbólica e instrumentalizada do Estado, em especial do Estado juiz. Porque o Estado juiz vai dizer quem é preso. No regime fechado, aberto, semiaberto, qual será a forma de cumprimento da pena. O Estado juiz vai dizer com quem fica a guarda do filho, a quem será destinada a pensão alimentícia. O Estado juiz vai dizer se houve a quebra contratual e o princípio da boa-fé objetiva fora desrespeitado. O Estado juiz, ele é quem disciplina tudo. Ou seja, nós abrimos mão do exercício da autotutela, no qual eu poderia chegar e exercer o meu direito e matar alguém e estuprar alguém e dizer, por meio da força, por meio do número volumoso de família, aqui é tudo meu, tudo nosso e nada deles, eu poderia fazer isso. Quando nós abrimos mão por meio do contrato social, o Estado juiz passa a ditar as regras. O que é ditar as regras? O que é decidir o conflito? É o exercício da jurisdição. O que é jurisdição? É o poder de dizer o direito no caso concreto. Poder de dizer o direito no caso concreto que é exercido pelo Estado juiz. Mas a sua prova já perguntou isso em processo civil e vale a pena comentar. Ela diz assim, está no tópico do seu edital, processo civil, jurisdição, prova da OAB e serve também para concurso público. E diz o seguinte, olha, se nós abrimos mão da autotutela, então é possível falar que não existe mais a autotutela no Estado democrático brasileiro, com a República Federativa do Brasil, desde a promulgação da Constituição Federal de 88. Não se pode mais falar no exercício da autotutela. Olha para mim, isso é mentira, isso é pegadinha, isso é aquela escorregada de banana. De fato,
nós abrimos mão da autotutela. De fato, a tutela é exercida pelo Estado, por meio da jurisdição, podendo dizer o direito no caso concreto. Essa é a regra geral. Mas a sua prova adora, ama a exceção. Porque, bebê, o teu examinador não nhanha de noite. Ele não tem o que fazer de noite. Como ele não tem o que fazer de noite, ele fica procurando aquilo que pode te reprovar. E isso não é mentira, não é historinha. Os números falam por si só. A gente chega a ter uma média de 135 a 195 mil inscritos. Repito, 135 a 195 mil inscritos no exame da ordem. Vocês sabem quanto gira o índice de reprovação? A depender quando não tem nenhuma questão anulada. Há pouco tempo nós tivemos 2 questões anuladas no 29º exame da ordem, na primeira fase objetiva. O índice de reprovação, com 2 questões anuladas, que favoreceram diversos examinandos, 75%. Esse índice de reprovação pode chegar, varia de 75%, pode chegar a 87%. Você tem dúvidas de que a prova da OAB fora feita para reprovar o aluno, para criar uma reserva de mercado de advogados? Eu não tenho. Não estou dizendo que seja certo ou de que seja errado, mas isso é um fato contra fatos. Não existem argumentos. Amores, repito, volto. Se a sua prova te perguntar a respeito da autotutela, se ela subsiste no Estado Democrático Brasileiro, com a República Federativa do Brasil, desde a Constituição Federal de 1988, você vai lembrar da sua professora brocadora. E você vai dizer que, ainda que seja exceção, e o é, que a autotutela subsiste na República Federativa do Brasil, no Estado Democrático. Como é que a autotutela subsiste se a regra geral é de que a tutela foi passada pelo Estado? São exemplos de autotutela. Amores, a legítima defesa. Lembra da legítima defesa do direito penal? Lembra da legítima defesa? Pois é. Temos também o estado de necessidade. Imagina, legítima defesa, estado de necessidade. Aí você diz, poxa, mas aí a gente tem exemplos do direito penal. E aqui no direito civil, para o processo civil, a gente não tem nada? Tem. Nós temos o desforço imediato. E daí, quando vocês pensam no desforço imediato, lembre-se do seguinte: eu tenho um bem, esse é um bem imóvel, imagine que eu tenho a terra. Estão invadindo a minha propriedade, estão invadindo o meu imóvel. Perceba, de modo proporcional, de modo razoável, proporcional e razoável. O povo tá lá, jornal, sem teto, sem terra, tá invadindo, o povo tá brigando por terra, não tem onde morar com pau e pedra. Você não vai pegar a arma, sair atirando em todo mundo. Mas você pode agir de acordo com o desforço imediato. Você pode fazer uso dos seus funcionários, da sua força própria, sem a presença do Estado, sem a necessidade da presença da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, Rodoviária Federal, não importa onde você esteja, ok? Nem qual a circunscrição, nem qual a competência, e proteger e defender a sua ocupação, o exercício, a faculdade, o direito da sua propriedade, o uso, o gozo, a fruição e o poder de alienação do seu bem imóvel. Então, desforço imediato, você está vindo? Eu venho com paulada, mas aqui você não entra, aqui é meu, aqui ninguém tasca. Função social da propriedade é uma pinóia, aqui ninguém tasca. O que é isso? Desforço imediato. Código Civil de 2002. Se é desforço imediato, eu estou diante de uma autotutela. Portanto, qual é a regra geral? A tutela é exercida pelo Estado juiz.
mas ainda existe sim resquício de autotutela e se trata de espécies, exemplos de autotutela, que são autorizadas pelo Estado juiz. Combinados? Me aguarda no próximo bloco.